Um aspecto importante é decidir qual Windows usar. Você será tentado a usar o Windows Desktop, o Windows 11 ou qualquer versão mais recente do Windows para desktop. No entanto, ao invés de fazer isso, vamos aqui, ó, download Windows Server, né? E vamos a uma versão de avaliação do Windows Server. Avaliação do Windows Server. Por que o Windows Server em detrimento do Windows Desktop? Eu vou mostrar aqui como fazer o registro enquanto eu falo. Então eu vou clicar aqui em baixar avaliação gratuita, tá? Aí tem aqui um ISO para idiomas, só faça isso se você não tiver internet. E aqui tem baixo ISO. Você vai então preencher esse formuláriozinho aqui e clique em faça download agora mesmo e um ISO será baixado. Eu já baixei ele no meu sistema, né? De forma que eu não preciso fazê-lo novamente, ok? Então o que eu vou fazer aqui? Por que você usa o Windows Server em vez da versão desktop? Primeiramente, porque a versão do Windows para desktop ela é carregada de ajustes, como ajustes de aparência, ajustes de sistemas pré-instalados, né? Coisas que realmente nós não iríamos precisar. Nós não vamos precisar numa virtualização um Windows tão recheado de produtos de marketing da Microsoft. Enquanto isso, a versão Windows Server, né, ela é muito melhor. Né? Ela é melhor porque ela tem algumas características, né, de consumo de RAM muito mais baixas, né? E elas são simples, simples, né? Já vem pronta, você cria não precisa de uma conta da Microsoft, né? Uma conta online, né? Está funcionando. Né? E não tem muito segredo, gente. É apenas instalar, é um Windows, tá bom? Então, escolha primeiro a versão do Windows Server, né, como em detrimento da Windows Desktop, a menos que você tenha, às vezes, uma necessidade, né, às vezes você pode ter uma necessidade de ter que ser o Windows Server de qualquer jeito, não poderá ser outra, né? Mas caso isso não exista, né, você tem aí o atrativo do Windows Server, né, para ser usado. Uma outra coisa que é importante, o Windows Server, né, ele vai te dar 180 dias de avaliação, né, que podem ser prorrogados por mais 3 vezes. Né? Então você pode chegar aí até um ano, não, um ano é exagero, vai, mas pelo menos 6 meses garantidos aí você vai ter de Windows podendo ser usado na sua máquina sem interferir ou mexer com a propriedade intelectual de ninguém, tá bom? Então é isso. Ah, outra coisa tão importante é que o Windows Server também tem uma característica interessante para aqueles que desenvolvem. Ele vem com menos serviços habilitados do que o Windows Desktop. De maneira geral, quando você terminar de instalar o Windows Server, você tem 1,5 GB sendo usado. Parece muito, mas o Windows 11 tem muito mais do que isso e muito mais que já vem instalados. E além disso, no Windows Server você tem alguns serviços que são habilitados e que de repente você nem precisa mais, tá bom? Esse vídeo não é sobre como instalar, né, o Windows Server. Eu espero que você saiba como fazer isso, tá bom? Mas eu vou colocar à disposição de vocês lá, né, uma, um guia passo a passo, porque muitas pessoas se confundem achando que o Windows Server é apenas em inglês, né? Não é. Depois que você instala ele, você pode mudar para português tranquilamente, tá bom? Eu posso até mostrar isso depois. É isso aí, gente. Espero que estejam gostando, né, da primeira produtividade com virtualização. Qual Windows escolher, tá? Escolha o Windows Server. Não precisa ser o Windows última versão. Na realidade, se você procura desenvolver com compatibilidade para o Windows 2008 R2 é uma ótima versão. Por quê? Porque ela carrega tudo o que você precisa para é, trabalhar com Windows Desktop. Do que você desenvolve no Windows Desktop, você desenvolve no Windows 2008. E ele tem o menor footprint que eu já vi, né? Com apenas 1 GB de RAM, menos que isso, né? Ele boota e ele está pronto para uso, ok?
Então, vamos para o próximo item de produtividade com virtualização.